O tempo é uma espiral, tudo repete, tudo termina. Ele flui, se infiltra, permeia, transmuta. Não existe ordem. Tudo já aconteceu e está acontecendo de novo, de maneira diferente. Os 5 guardiões virão. Minha mão não é mais minha mão. Nós não podemos nos esquecer. Eu não posso me esquecer. Essa é uma frase dita pelo Tiago na segunda parte da HQ de O Segredo na Floresta. Bem naquela cena em que o símbolo de Santo Bessa é marcado nas costas dele. Para muitos pode ter parecido só uma adaptação da narração do Selbit naquela cena em específico, mas eu acho que ela diz muito mais sobre como a obra de Ordem se encontra atualmente, principalmente com os spin-offs, do que a gente consegue ver só olhando superficialmente para essa frase em específico. Os spin-offs de Ordem acabam repetindo muito dos temas que a gente já viu antes nas temporadas passadas. Cada temporada é meio que uma adaptação. A mesma história que a gente já viu, só que recontada de forma diferente. E para explicar isso, eu vou dar alguns exemplos. O Segredo na Floresta é uma temporada sobre uma civilização isolada, que se desenvolve ao redor de um elemento paranormal, nesse caso o elemento de morte. Mas uma das pessoas dessa cidade é, na verdade, um assassino, entre aspas, que é o porteiro. E essa pessoa começa a cometer assassinatos assim que o grupo de protagonistas chega nessa civilização. O Segredo na Ilha é uma temporada também sobre uma civilização isolada que se desenvolve ao redor de um elemento paranormal. Não temos o nome do elemento, mas vamos chamar da tinta mesmo. E se você não se lembra, é de uma forma diferente, mas da mesma forma que o Santo Berço se desenvolveu ao redor da Relíquia de Morte, a civilização da Ilha de Típora se desenvolveu ao redor da tinta e do fato do Constantino ter chamado trabalhadores para ir para a ilha e construir a mansão dele. Essas pessoas eventualmente criaram casinhas para morar lá, enquanto elas trabalhavam na construção da mansão do Constantino, e isso acabou virando a civilização com o tempo. Então, teoricamente, eles também se desenvolveram ao redor de um elemento, entre aspas. E, assim como em O Segredo na Floresta, nessa temporada, uma das pessoas dessa civilização é, na verdade, um assassino, que começa a cometer assassinatos assim que o grupo de protagonistas chega. Não é à toa que as duas temporadas têm o mesmo nome, O Segredo na Floresta e O Segredo na Ilha, só com uma leve alteração. A Desconjuração é sobre um grupo de agentes que se junta para investigar o desaparecimento de uma ex-agente da Ordem, que, caso você não lembre, a Liz saiu da Ordem logo após os acontecimentos de O Segredo na Floresta, virando uma investigadora independente. No final, esse grupo de agentes se encontra diante de um inimigo muito mais poderoso e de um culto que conspirava entre eles para realizar um objetivo maior. Nesse caso, os Scriptas. Até que no final, um desses agentes precisa se sacrificar pelo bem do grupo. Em Sinais do Outro Lado, um grupo de investigadores se junta para investigar o desaparecimento de um ex-agente da Ordem, no caso, o Morato, que desapareceu misteriosamente, também investigando um grupo, só que nesse caso um grupo de criaturas. Grupo esse, que assim como os Scriptas que conspiravam para realizar um objetivo maior, também é um grupo de criaturas que conspira para realizar um objetivo maior. No final dessa campanha, um dos personagens precisa se sacrificar para que o restante possa sobreviver. Então chegamos na temporada que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo. O Hexatomb é uma temporada sobre agentes da Ordem que acabam parando nos corpos de outras pessoas e precisam resolver um problema gigantesco envolvendo um ritual. Assim como foi na Calamidade, onde um grupo de agentes da Ordem também acabam parando nos corpos de outras pessoas e precisam resolver um problema gigantesco. Ambas as situações causadas por uma relíquia. No caso da Calamidade, pela relíquia de energia, e no caso do Hexatomb, pela relíquia de sangue. Porém, tem um detalhe que torna as referências do Hexatomb muito mais semelhantes à Desconjuração do que com a própria Calamidade. Isso acontece coincidentemente com as outras temporadas também. Todas elas, o final delas tem uma referência sutil a temporadas anteriores.
Por exemplo, o Segredo na Ilha é tematicamente muito semelhante ao Segredo na Floresta, mas o seu final é muito mais semelhante à iniciação do que ao Segredo na Floresta. No final de iniciação, os agentes se veem diante de uma criatura muito poderosa, onde só 2 deles sobrevivem. Coincidentemente, em O Segredo na Ilha, eles também se veem diante de uma criatura muito poderosa, onde só 2 deles saem vivos. Só que aqui acontece o inverso. No caso de O Segredo na Ilha, apenas um agente, um dos personagens era um agente da Ordem. No caso de Iniciação, apenas um personagem não era um agente da Ordem. O Estrangeiro também, tematicamente, é muito mais semelhante ao Deus da Morte do que ao Kian em si. O final de Sinais do Outro Lado, tematicamente, é mais semelhante ao final do Segredo na Floresta do que com o final da Desconjuração. Apesar de ela refletir o final da Desconjuração no sentido de um precisar ficar para trás para outro se sacrificar, o que acaba fazendo o Xande ficar na mesma posição temática que o Kaiser, ele também pode se assemelhar muito ao Tiago. A apresentação do Estrangeiro também é muito mais semelhante à apresentação do Deus da Morte. A cinemática deles também é construída basicamente da mesma maneira, com a cinemática começando, mostrando o que tem ao redor, até chegar em um momento que mostra a criatura por completo. O sacrifício do Xande também pode ser comparado tematicamente ao sacrifício do Tiago, que acaba ficando para trás para que os outros possam sobreviver. A morte do Morato também pode ser tematicamente oposta à morte do Kenan. Apesar dos spin-offs anteriores acabar acontecendo isso quase como se uma coincidência, no Hexatomb eu acredito que isso foi proposital. Veja o discurso que Gal faz no episódio final e perceba como ele se encaixa tanto na revelação de Kian como marcado ou quanto na ascensão de Henry como portador de uma relíquia. Uma marca é como uma alma, completamente livre das correntes da realidade, que reencarna em diferentes personalidades, sem que sequer percebam o quão poderosos eles são. Kushin sabia que precisava se tornar um marcado, mas isso era impossível. É impossível um acorrentado se converter em marcado por vontade própria. Apenas as marcas podem escolher os marcados. Mas o impossível é exatamente o que define o outro lado. Kian e Henry, 2 acorrentados que se tornaram marcados por vontade própria. Com a desconjuração, Kian fez o impossível. Ele, como acorrentado, se converteu em um marcado. Com o pacto, Henry fez o impossível. Não só uma, se tornando um marcado mesmo sendo acorrentado, como 2 vezes. É impossível um marcado manter a sua marca enquanto porta uma relíquia. Por exemplo, o que aconteceu com Arnaldo Fritz é exatamente o que define o que acontece com alguém quando você porta uma relíquia. A pessoa perde o controle da sua própria marca. Você entrega o controle da sua entidade a outra entidade. O Arnaldo Fritz, ao se tornar o anfitrião, não tinha mais o controle sobre sua própria marca. O Hakim não controla o anfitrião por ele ser o Arnaldo. Ele perdeu a marca. Porém, o desejo de Juan foi tão absurdo que ele conseguiu fazer o impossível. Ao final do Hexatomb, o diabo escolhe Juan como o seu portador, mas o desejo final do Hexatomb de Juan foi continuar sendo livre. Por regra, o diabo não poderia tomar o Juan como seu herdeiro, porque se ele fizesse isso, Juan perderia o controle de sua marca. E isso seria contrário ao desejo dele de continuar sendo livre. Se ele fosse o portador do trono, ele não seria mais livre, ele perderia sua marca. E isso é impossível, mas impossível é exatamente o que define o outro lado. O diabo toma o Juan como herdeiro, ao mesmo tempo que o Juan continua sendo livre. E isso só é possível por causa da presença do Sino de Tenebres no ritual. O Sino de Tenebres permite a união impossível daquilo que se repele. Uma marca e uma relíquia é uma união impossível. Mas uma união impossível é exatamente o que define um Sino de Tenebres. E o Juan acaba sendo o único marcado a manter sua marca ao portar uma relíquia. O que acaba tornando o Hexatomb talvez um dos meus finais favoritos de Ordem é exatamente isso.
Eu gosto muito de como ele é tematicamente oposto à cena do Kian se ele ascendendo como um marcado. Nas duas situações, temos dois scriptas fazendo algo impossível. E no final, pelo menos nessa história, tudo já aconteceu e tá acontecendo de novo, só que de forma diferente. Mas eu acho que é isso. Te vejo no próximo vídeo.